Olá, sejam bem-vindos de volta aqui no Mafaguefinhos. Eu sou a Clau e hoje vamos falar sobre Bel-Ami, de Guy de Maupassant. E eu quero, até o final do vídeo, poder te falar sobre o enredo, a capa, a edição e o autor. Eu não costumo falar sobre capas, sobre edições, porque nunca me passa pela cabeça um motivo importante para falar sobre isso. Mas resolvi falar hoje e roda a vinheta que eu te explico por quê. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seus comentários ao final do vídeo, depois que assistir tudo, porque todos esses movimentos que você fizer auxiliam o canal a crescer. Ah, Cláudia, mas por que eu preciso ajudar o canal a crescer? Precisar não precisa, mas eu te agradeço por isso. Assim a gente consegue levar literatura para todo mundo, para o país, enriquecer o país de cultura, de sabedoria, quem sabe, se eu puder ajudar. E eu te agradeço muito por isso. E bora lá. Então, comecemos falando sobre capa deste livro. E por que eu vou falar sobre a capa? Porque eu odiei. E ok, eu não compro livros pela capa. Aliás, eu nem tô aí pela capa. Mas como ele faz parte de um combo que eu achei péssimo, então já vou te contar a respeito disso, tá? Capa é de um filme, eu odeio quando fazem isso, mas se você gosta, desculpe aí, cada um tem a sua opinião, obviamente. Eu não curto quando isso acontece. Ele inspirou um filme que eu não sei, eu não consegui descobrir qual é. Espera um pouquinho que eu vou pesquisar aqui. Eu já dei uma pesquisada, mas eu não achei nenhum link, nada que eu pudesse disponibilizar para vocês. Continuo na batalha. Se eu achar um link para um filme, ou não necessariamente o filme Bel-Ami, mas inspirado no livro, eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá bem? Olha, eu sei que ele teve adaptação para o cinema e para televisão em 1939, em 1947, 1955, 1971, enfim, tem vários filmes para o cinema e para televisão adaptados, mas eu não achei nada aqui que eu pudesse botar para vocês na descrição do vídeo. Então, ok, é uma capa baseada num filme, só que é uma jacket. E a jacket cobre uma capa que é igual a jacket. Pra quê, meu Deus do céu? Por que já não deixaram sem isso aqui ser igual, né? Ok. Este livro eu comprei... Caramba, eu não consigo fechar essa jacket. Esse livro eu comprei no litoral aqui do meu estado, lá por janeiro, porque os livros que eu levei comigo para ler nessas férias se esgotaram ali rapidamente. Eu fiz uma pataquada, já disse isso em vídeos anteriores, eu levei alguns livros para ler e na hora de separar, levo esse, não levo aquele. Eu tinha muitos livros, separei a pilha errada e levei a pilha errada. Então, li o que eu queria ler de imediato e fui numa livraria, achei, nunca tinha lido, Guy de Maupassant. Tinham me indicado o autor, então acabei comprando. Mas realmente era a edição que tinha. Se eu pudesse ter escolhido, talvez, com certeza, não teria escolhido essa edição em razão dessa capa. Vai alterar a qualidade da escrita? Não, obviamente. É só um comentário que eu gostaria de ter feito, porque, como eu disse no início, é um combo. A edição, que é o segundo assunto que eu gostaria de falar, eu achei péssima. Tá cheia de erros de ortografia. E eu não entendi como é que uma editora pode deixar passar um trabalho de tão pouca qualidade. Achei um desrespeito com o autor, com o público que vai ler o livro e que quer algo bem feito.
Não sei se custa tanto assim o revisor, enfim, né? Mas achei péssimo. Vou ter que dizer, tá aqui, editora Landmark. Espero que a Landmark se supere nos próximos, porque, né, eu achei muito ruim. Terceiro, vamos falar sobre a vida de Guy de Maupassant. Supostamente, Guy de Maupassant, um francês, foi tranquila e calma no interior até uma parte de sua vida. Ele teve uma infância feliz com a sua mãe, que sim, foi uma mulher abandonada, uma mulher com depressão, uma mulher que se tornou uma mulher separada em razão das infinitas traições do marido, numa época em que era feio se separar, que a mulher, se ainda hoje sofre inúmeros preconceitos por várias coisas que não deveria sofrer, imagina naquela época. Ela era traída, ela era machucada e ela que sofreu o preconceito. Mas, enfim, supostamente essa depressão não agiu tão gravemente assim na vida de seu filho, Guy de Maupassant, porque ele teve uma infância feliz, pelo que eu pude averiguar. Só que tem uma particularidade. Quando ele cresceu e começou a ter amores, ele começou a pegar todo mundo e todas. E o que aconteceu? Teve sífilis, numa época em que não se tratava sífilis, que não se sabia o que fazer com a sífilis. E a sífilis era uma doença sexualmente transmissível que causava grandes danos ao seu portador, digamos assim. Então, acabou que este homem entrou num processo de deterioração mental, uma demência que o matou muito jovem. Ele tentou suicídio, não foi bem sucedido no suicídio e morreu um ano depois, aos 40 e poucos anos. Deixa eu pesquisar. 43 anos de idade. Morreu super jovem em razão dessa doença. E a sífilis causou no autor uma, digamos assim, uma corrosão mental, uma deterioração em que ele começou a fazer contos muito sombrios e a ter alucinações e a ter certos fenômenos psíquicos, passar por certos fenômenos psíquicos muito desagradáveis, muito difíceis, muito angustiantes. O Guy de Maupassant, ele é conhecido por ser um grande contista. Eu tenho em algum lugar aqui desta casa, dessa biblioteca, um livro de contos dele. Tá aqui, olha que lindo. Eu adoro essa coleção. E talvez pegue para ler, não sei, veremos. Então, ele era considerado um grande contista. Agora, vamos falar de 4, o enredo deste livro, que eu achei muito interessante, muito bacana. Eu gostei muito de ler essa história. Eu fiz várias marcações, já tirei algumas, inclusive, porque eu sou exagerada, né? Será? Talvez possa concordar com isso. Enfim, gostei muito de ler essa história e do que trata. Trata de um personagem chamado Georges Duroy, que é um aproveitador, um safado, um sem vergonha, um filho da pó, que ascende socialmente, explorando mulheres e planejando os passos que daria na sua carreira de aproveitador de pessoas para se dar bem. Nosso Georges, ele começa a vida como um suboficial ou algo que o valha na Argélia, que era uma colônia francesa lá no século XIX. Acontece que ele volta para Paris e ele ganha muito pouco na profissão que ele exercia, que eu já não lembro qual era, e sempre preocupado com o dinheiro que ele tinha e que, bom,
eu tenho, vamos dizer assim, X moedas. Se eu não gastar nem um cafezinho, eu consigo comer hoje, comer amanhã e talvez no último dia eu tenha que pular uma refeição. Todos os meses era assim e ele estava muito preocupado com isso e resolveu então que merecia outro emprego, que precisava de outra coisa. Nisso ele encontra um ex-camarada dele e é este ex-camarada, este colega, que vai levá-lo a ascender profissionalmente, primeiro porque vai oferecer a ele um emprego no jornal em que ele trabalha. Na verdade, esse amigo diz: passa lá no escritório que eu acho que eu te consigo, falando com o chefe, que você estreie aqui. Provavelmente mudou aqui um pouco o enquadramento do vídeo, porque no meio da gravação eu tive que parar e agora tô retomando. Mas enfim, eu te dizia que o nosso herói, na verdade é o nosso anti-herói, ele consegue então um emprego com um amigo. Mas há uma questão importante a ser dita. Esse rapaz, ele não tem afinidade com o negócio, com fazer acontecer um jornal, fazer uma matéria com propriedade. Então, ele vai, na primeira oportunidade que ele tem, na casa desse amigo, pedir para que esse amigo o ajude. Mas, nisso, quem o ajuda é a esposa do amigo. Então, nós vamos ficar sabendo que, muito provavelmente, esse amigo fazia as suas reportagens, as suas matérias, mas, na verdade, quem escrevia era a esposa. Esse homem, para ascender no jornal, com o passar do tempo, ele vai conquistando uma mulher aqui, uma mulher ali, até que ele casa com a esposa desse amigo, porque o amigo morreu. Ela enviuvou, ele se fez necessário e presente na vida dela, acaba casando com ela, mas as peripécias dele continuam. Nós vamos saber, pela descrição do autor, que a sociedade francesa aceitava certas coisinhas que a gente normalmente não aceitaria. Ah, uma traiçãozinha aqui, uma traiçãozinha ali, uma amantezinha aqui, uma amantezinha ali, mas todos. Então, quando ele começa a ascender socialmente, o nosso herói George, aliás, não é George, é George, porque é francês, o nosso herói, ele vai ter um caso com uma mulher casada. E essa mulher dá a entender que estava tudo ok, que lá pelas tantas o marido nem se importava. O marido passava fora de Paris muito tempo, em razão de sua profissão, e quando vinha para Paris, ela se continha, mas era muito pouco provável que ele não imaginasse que ela tivesse amantes, pela situação que a gente vai ler no livro. Então, George tem uma amante e ele vai de amante em amante ascendendo na vida até que ele dá o golpe final, que eu não quero contar, mas é interessante. Mas é interessante também ver que existem certas coisinhas da sociedade, dos ascendentes ou das pessoas consideradas mais nobres, que são coisinhas em todos os lugares, né? Os ricos se achando melhores ou se permitindo coisas que aos pobres não permitiriam, e as pessoas tendo pequenos nojinhos ou grandes nojinhos da pobreza. Por exemplo, quando George casa com essa esposa do amigo, já viúva, ele a leva em lua de mel para conhecer os pais dele. E ele conta que são pessoas muito humildes, são pessoas caipiras do interior francês, sem instrução, mas ele gosta dos pais, ele tem amor pelos pais, ele sente falta da sua vida. E essa moça chega lá, a esposa, e não consegue se sentir bem na casa da sogra e do sogro, e a pobreza a incomoda. A gente vai perceber também que
essas pessoas, esse casal, se relaciona com políticos e a moça traz para o marido, que é o redator do jornal, né, o George, novidades políticas. Ela é uma dama, ela é uma flor e ela é encantadora, então, ainda por cima ela é inteligente, capaz, enfim, ela é a pessoa que circula bem pelos lugares onde os políticos frequentavam. Resumo da ópera, a gente conhece a sociedade francesa da época. E eu achei muito bacana, muito interessante. O cara é corrupto para mais de metro. Ele, não só ele, todos. Ele demonstra firmemente sua vontade de ascender socialmente, usando de todos os meios possíveis e imagináveis. Então tá aí. É isso que eu tenho para te dizer. Curtam, aproveitem, leiam o livro em outra edição, porque, né? Foi muito ruim ler nessa. E aqui, antes de acabar, ele cita várias personalidades, entre elas Napoleão. Ele cita escritores, deixa eu ver aqui, por exemplo, ele cita Cícero, ele cita Tibério, Balzac, ele cita Lope de Vega, enfim, ele cita várias pessoas que eu gostaria de pesquisar. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Obrigada por ficar comigo. Deixe seus comentários, se leu, se não leu, se gostou, se não gostou, o que já leu de Guy de Maupassant. Enfim, tá aqui. Beijos, me liga.